Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Liliane e nessa maravilhosa quinta-feira nós temos aí a disciplina de ciências. Nós teremos ciências essa semana, hoje e amanhã, não esqueçam, tá? Amanhã te explica o motivo dessa semana a gente ter, nós teremos duas aulas, né, de ciências. Tem um motivo, tá? E a tia explica amanhã, na aula de amanhã, tá? Por enquanto, vamos abrir aí o nosso livro de ciências, né? Página 21, onde nós estamos falando sobre as propriedades da matéria. Isso mesmo, as propriedades da matéria. Deixa a tia aumentar aqui a tela para vocês visualizarem melhor, né? Então, pronto. A disciplina de ciências, as propriedades da matéria, e vocês abram aí o livro na página 21, a tia vai lendo e você vai acompanhar, fazendo a leitura silenciosa. Porque aí a tia fala, se a tia estiver falando, você falar junto, você não vai escutar a tia. Mas você pode fazer a leitura aqui, ó, só com os olhos, tá bom? Vai acompanhando a leitura e prestando atenção. Olha a leitura, na tia parar e for explicar, você olha para o slide, porque tem, né, o slide pronto para essa leitura aqui, certo? Então, vamos lá. A matéria é definida por suas propriedades. Você já deve ter percebido que alguns materiais são mais duros, outros quebram com facilidade, alguns são coloridos, outros não apresentam cores e etc. Tais características são denominadas de propriedades da matéria. Isso aí. Então, gente, esse conjunto de características, esse conjunto de características são chamadas propriedades da matéria. Por exemplo, esses aqui são mais duros, são as propriedades da matéria, que são matérias mais duras. Esses aqui são mais pesados, são as propriedades da matéria. Esses aqui ocupam mais espaço, são propriedades da matéria. E eles estão divididos em impenetrabilidade, elasticidade, massa, volume e compressibilidade. E densidade. Ainda tem a densidade, lá na página 22. Então, o que nós vamos aprender hoje? O que cada parte, o que cada propriedade dessa significa. O que significa elasticidade, por exemplo? Então, ela tem o significado. O que é? Quando eu digo, gente, uma propriedade da matéria é a elasticidade. Tia, mas o que é? Eu sei que é elasticidade, vem de elástico, mas o que é essa elasticidade? Então, eu vou explicar para vocês. Por exemplo, uma das características, uma das propriedades da matéria é o volume. Tia, mas o que é volume? Volume é aumentar o som? Não. Vamos entender o que é cada uma dessas propriedades, né? Então, vamos lá. Começando pela impenetrabilidade. O que é a impenetrabilidade? Né? São duas porções, elas não podem ocupar o mesmo lugar no mesmo tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho esse lápis e eu tenho essa piranha. Esse está ocupando esse lugar e esse está ocupando outro lugar. Eles podem até se juntar, ó. Mas um não entra dentro do outro, ó, igual fantasminha. Não entra. Então, eles dois têm a propriedade da impenetrabilidade, porque um não consegue ocupar o lugar, os dois não conseguem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Só se um entrasse dentro do outro, assim, dentro mesmo, não assim, ó. Não é entrar dentro assim, ó. Não é assim, porque esse está ocupando esse lugar aqui, ó, e o lápis está ocupando esse outro lugar aqui.
certo? Eles não conseguem. É diferente de água e suco, por exemplo. Aí eles não têm a propriedade da impenetrabilidade, não tem. Porque quando eu misturo a água com suco, eles se misturam formando um só. Aí eles não têm impenetrabilidade. Esses dois têm, ó, impenetrabilidade. Esses dois são corpos diferentes, eles não conseguem entrar dentro do outro, se misturar. Então, eles têm a propriedade da impenetrabilidade, certo? Vamos para a próxima. Elasticidade, olha aí. É a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força que estava submetido. Então, o exemplo aqui dessa liga, está apresentado aqui no slide. Ela foi forçada a esticar, foi forçada. Mas quando eu soltar, o que acontece? Ela volta à forma inicial. Ela volta para o jeito que ela era. A pele da gente, por exemplo, ó. Quando eu soltar, ó, voltou. Graças a Deus. Já pensou se eu ficasse assim, ó, cara esticada? Não ia ser legal não, né? Pois é. Então, ela volta à forma inicial quando acaba a pressão que ela estava sentindo. Ela tá aqui, ó, puxando, ó. Acabou essa força que eu estou fazendo aqui, ela volta. Por exemplo, um caroço aqui na pele, vamos fazer assim de conta. Tem um caroço que nasceu aqui na minha pele, caroço. Quando eu tiro o caroço, ó, né? Fiz uma cirurgia, tirei o caroço. E aí, ó, o braço volta ao inicial, ao que era antes, não é? Também acontece com a gravidez, por exemplo. Então, o que acontece? Estica, estica, estica a barriga, ó. Aí o bebê sai. Volta à posição inicial. Não é assim? Vamos para a próxima? Massas. É a propriedade dos corpos relacionada à quantidade de matéria que o corpo possui. A massa pode ser medida com a balança. Uma das unidades da massa é o quilograma. Então, massa é que a matéria tem peso. A matéria tem ou não tem peso, tem ou não tem massa. Por exemplo, o ar que eu estou respirando. Eu não falei para vocês que o ar que a gente respira é uma matéria? Eu não posso ver, mas eu posso sentir. Então, ela não tem, o ar não tem a matéria. Diferente desses legumes aqui, ó, que ele tem peso, ele tem massa. Diferente aqui do leite aqui, ele tem massa, ele tem peso, certo? Vamos para o próximo? Pronto. É o volume, né? É a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço, ou seja, indica o espaço ocupado por uma determinada quantidade de matéria, o espaço, não o peso, tá? Aqui no livro tem um exemplo, ó. Uma bola de basquete ocupa mais espaço que uma bolinha de gude. Então, dizemos que o volume da bola de basquete é maior que o volume da bola de gude. Então, vamos dizer, qual é o maior volume entre o lápis e a piranha? Quem tem o maior volume? O lápis. Porque ele ocupa mais espaço. Isso não quer dizer que se for comparada aqui a massa, ó, a massa, às vezes, esse objeto que é pequenininho é mais pesado do que esse aqui, que é grande. Mas em matéria de volume, o lápis, nós estamos vendo que ele ocupa um lugar maior, um espaço maior do que a piranha. Certo? Então, esse é volume, não é massa. É diferente, tá? Volume de massa. Nós temos a compressibilidade, propriedade da matéria que consiste em ter o volume reduzido quando submetida a uma determinada pressão. E aí nós temos o exemplo da injeção. O que acontece com a injeção? A gente aperta e ele vai eliminando, reduzindo o volume dele, eliminando aquele líquido doloridíssimo, né, que entra dentro da gente, cortando
vai tirando de dentro da injeção ali, ó. Vai, quando a gente aperta, aí vai saindo aquele líquido daquela injeção. É a compressibilidade. E vai entrando aonde? Na gente. Pois é. Mas a injeção, ela tem compressibilidade, tá certo? Então, é por quê? Porque sai, à medida que a gente aperta ele vai saindo aquele líquido, ele vai acabando com aquele líquido dele. Então, é a compressibilidade. Deu para entender o que é compressibilidade? Sim, né? Aí nós temos, vamos mudar a página aqui, ó, para a página 22. Nós temos a densidade. É uma propriedade que determina a quantidade da matéria que está presente em uma unidade de volume. Cada material tem uma densidade diferente. Conhecendo a densidade dos materiais, podemos saber se ele flutua ou não em um líquido. Então, essa é a densidade. As rochas, por exemplo, encontramos no estado. As rochas, por exemplo, encontram-se no estado sólido e apresentam formas definidas, ainda que irregulares. A rocha é toda assim, né? Mas são formas definidas. A água da cachoeira se apresenta no estado líquido. Nesse estado, ela apresenta uma forma definida, que é líquida, e adquire o formato do local que se encontra. Por exemplo, se a gente coloca ela dentro de um copo, ela vai se tornar o formato do copo. Se a gente coloca ela dentro de uma jarra, o líquido vai ficar da mesma forma da jarra, não é verdade? Igual o exemplo aqui, ó. Nós temos a água aqui no copo, ela pegou a forma do copo. Aqui da garrafa, ela pegou a forma da garrafa. Um dos componentes do ar existentes na atmosfera é o oxigênio. O ar que respiramos, que é um exemplo de matéria no estado gasoso, né? Esse estado não apresenta forma definida e se espalha com facilidade para qualquer direção. Sabemos que ele é formado por matéria e que ocupa espaço, mas não podemos definir a forma do ar, não é mesmo? Quem consegue enxergar o ar? Eu não consigo. Você consegue ver o ar? Não, né? Não dá para ver. Então, nós não conseguimos, não podemos definir a forma, não sabemos a sua densidade, tá certo? Como já vimos, a matéria se apresenta de várias formas, né? Então, a matéria, ela pode se apresentar, como está aí no livro, na página 22, estado sólido, estado gasoso e estado líquido. Então, nós temos estado sólido. Aqui no exemplo do livro, as rochas. Estado gasoso, as nuvens, o ar, né? As nuvens, o ar. E o estado líquido é uma água, né? Então, às vezes, a água, por exemplo, ela pode estar nos 3 estados, né? Sólido, aqui, ó, presta atenção aqui no slide. Sólido, que é no gelo, gasoso, na nuvem, e líquido, que é na água mesmo. Ela pode ter o mesmo estado, são os estados físicos da matéria, né? Então, a água ela pode estar nos 3 estados, mas não são todos, né? Não são todas as matérias que conseguem ficar nos 3 estados, tá certo? A água é um dos que pode. Vamos ver. Aqui embaixo, na página 22, tem uma curiosidade, certo? Aí depois vocês olham aqui para o slide para ver que representa a mesma coisa, tá? Vamos lá. Você sabia que o vácuo é a ausência da matéria? O único lugar aqui no planeta, os únicos lugares que não tem o ar, que o ar não consegue entrar, é nas embalagens a vácuo. O que é embalagem a vácuo? Vocês estão vendo no livro uma carne, né, embalada a vácuo. Vocês veem que ela
o saquinho dela é todo apertadinho, ela envolve somente a carne, ela não é igual, tipo, colocar a carne dentro de uma sacola. Ela tá sem ar dentro aí. Aí só tem a carne. Então, ele existe no espaço, mas pode ser criado em laboratórios. Por exemplo, a embalagem de um produto a vácuo tem todo o ar retirado da embalagem. Então, é quando o ar todo sai da embalagem. Aí a tia colocou aí, ó, uma embalagem de peixe, são as postas de peixe, os pedaços de peixe. Foi tirado todo o ar e ficou só a embalagem e o peixe. Também a carne e aqui a mortadela, ó. Um exemplo disso, gente, é o leite. Aquela caixinha de leite, não o leite saquinho, mas a caixinha de leite também é embalado a vácuo, tá? É colocado a vácuo. Por isso que ele dura mais do que o leite de saquinho, certo? É uma curiosidade aí na página 22. Nossa videoaula de hoje foi da página 21 e 22, e nós temos aí duas páginas de atividades. Atividades da página 23 e páginas 24. Nós temos aí duas atividades, tá? Duas páginas de atividades. Atividades simples, né? Mas que ajuda aí a gente a memorizar o que são as propriedades da matéria. E o que são as propriedades da matéria, gente? São as características da matéria. Quando eu falo em propriedades da matéria, eu estou falando do quê? Das características da matéria. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula e a nossa próxima aula de ciência será amanhã, tá certo? Grande beijo em todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.